Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo, mais uma entrevista com o Aprovado da Coruja por aqui, é claro. E eu estou aqui com o Jefferson Mendonça Lima, ele que foi aprovado em terceiro lugar no concurso Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Rondônia e Acre, para o cargo de analista judiciário, especialidade Tecnologia da Informação. É isso, né? Tudo bem, Jefferson? Isso mesmo, tudo bem. Legal. Jefferson, começa se apresentando então para quem nos acompanha, fala a sua idade, sua formação, sua cidade natal, conta pra gente. Então, meu nome é Jefferson Mendonça Lima, eu tenho 32 anos, eu sou formado em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Acre, sou natural de Rio Branco, no Acre, e atualmente estou morando em Porto Velho, Rondônia, por conta do concurso que eu já fui nomeado e já estou trabalhando. Olha, que legal! Me conta uma coisa, ô Jefferson, pulando um pouco o protocolo aí então, que seria a minha primeira pergunta, vai ser a segunda então, que a gente sempre começa de um jeito. O que que você está achando já que você já foi nomeado, já está trabalhando, né? Já está com o seu cargo. Como que você está se sentindo? Eu estou me sentindo bastante feliz, né, bastante contente por ter conseguido, né, alcançar esse objetivo, porque era algo que eu queria. Já estava um tempo procurando um cargo melhor, já trabalhava um pouco na área, né? Já trabalhava na área no tribunal e eu queria um cargo melhor, né? Alcançar um patamar melhor. Então, foi algo que eu planejei e que deu muito certo. Que legal! E me conta então, Jefferson, como é que você entrou no mundo dos concursos públicos? Como que tudo começou? Assim, quando eu estava fazendo meu ensino médio ainda lá atrás, acho que no segundo ano eu já queria ter assim minha independência financeira e já estava procurando alguma coisa para eu conseguir essa independência. Então, eu resolvi procurar estágios mesmo, estágio remunerado, e naquele tempo, no ensino médio, eu consegui uma entrevista para um estágio na Universidade Federal do Acre, que era a universidade lá da minha cidade. E consegui ser aprovado, comecei a trabalhar, e lá eu conheci, assim, o serviço público, né, como é que funcionava, e daí eu procurei fazer uma faculdade para conseguir um cargo público, né? Fazer um concurso, ter um nível superior para poder fazer um concurso público. E desde então eu comecei a estudar. Quando eu saí da faculdade, tive algumas aprovações. Já fui aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado do Acre, que foi o meu primeiro concurso, né? Foi o primeiro Uhum. concurso que eu assumi, que eu fui nomeado. Tive algumas aprovações no Instituto Federal do Acre também. Mas, assim, tudo muito dentro da minha cidade, dentro do meu estado. Eu nunca tinha saído, assim, para tentar algo maior, né, naquele tempo. E tive algumas aprovações, como a Secretaria de Saúde também, lá do Acre, Companhia de Eletricidade, a Eletroacre. Alguns concursos que foram aparecendo, eu fui fazendo e fui conseguindo alguns cargos. Até que eu fiz o do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, que era o meu último emprego agora depois da Polícia Militar. Passei quase 3 anos na Polícia Militar e saí da polícia para o Tribunal de Justiça. Lá também eu era analista judiciário na área de desenvolvimento de software. Nossa, então você tem uma bagagem grande já também, né? Prestou vários concursos e tudo mais. Agora, o grande diferencial foi mesmo que até então você nunca tinha saído da sua cidade natal, né? Sim, Para um concurso até então, até esse. sim, eu nunca tinha saído, mas assim, ano passado eu consegui me organizar e eu resolvi que eu ia fazer, assim, eu ia fazer vários concursos e ia tentar algo fora daquela minha zona de conforto. Já estava um tempo que eu estava trabalhando no Tribunal de Justiça, já estava fazendo quase 7 anos que eu estava lá, e eu estava sentindo que eu estava assim um pouco estagnado, um pouco acomodado. Então, o ano passado foi um ano que teve bastante concurso de TRT. Por eu já trabalhar no tribunal, eu decidi virar concurseiro de TRT, basicamente. Eu fiz quase todos os TRTs que surgiram ano passado. Eu fiz o primeiro TRT Alagoas, eu fiz o TRT de Minas Gerais, eu fiz o Uhum. TRT do Maranhão, tive algumas aprovações também no meio do caminho. O primeiro TRT que eu fiz foi o de Alagoas, que eu estava com pouco tempo de estudo ainda. Ainda assim consegui me classificar em 32º lugar para técnico judiciário. Fui alcançando algumas colocações melhores, né? Ao Uhum. decorrer do tempo,
fui passando, fui me preparando mais e fui conseguindo. E como é que foi para esse concurso específico, né, do TRT 14ª Região? Como que foi a sua rotina? Como que você se organizou em relação ao dia a dia para estudo mesmo, assim? Você trabalhava e estudava ou você conseguiu focar só nos estudos? Como que foi? Então, quando eu comecei a me preparar para esse concurso, foi no ano passado, acho que por volta de junho para julho. Eu estava trabalhando ainda, assim, eu trabalhava das 7 às 14 horas, e eu ouvi falar desse concurso, comecei a me preparar, e foi quando saiu o concurso do TRT Alagoas. O concurso do TRT Alagoas saiu com a prova, acho que dia 14 de agosto de 2022. Foi o meu primeiro. Então, eu estudei o mês de julho inteiro e o início de agosto. Eu trabalhava das 7 às 14 e tinha o restante do dia para me preparar. Então, eu sempre saía do trabalho, ia fazer atividade física primeiro. Quando eu voltava, não era sempre, mas eu procurava manter também, né, a atividade física, que é importante. E quando Uhum, eu voltava, eu estudava, fiz um planejamento e comecei a estudar. Tipo, geralmente eu estudava de 2 a 3 horas líquidas. uhum. Era o que eu E conseguia como fazer. E como que ficava a vida social? Porque você falou que você estudava, no restante do dia você ainda fazia atividade física e daí ia estudar. Uhum. Você conseguiu adaptar em algum momento para ter alguma vida social ou foi totalmente abortada essa situação? Não, eu não abortei de tudo, né? Tipo, eu não, eu conseguia ter algum descanso, algum entretenimento, alguma coisa aos finais de semana. Tipo, geralmente eu estudava até o sábado, mas no domingo era um dia de descanso, ou no sábado à noite, às vezes eu saía, via os amigos, ia passear, fazer Uhum. alguma coisa para tentar me manter bem, né? E a sua família e seus amigos entenderam sua caminhada? Como que foi? Sim, minha mãe me apoiava bastante, minha família também. Eu sempre tive apoio deles e se não fosse por eles, eu acho que teria sido bem mais difícil, porque minha família sempre me apoiou, me isentava de algumas atividades, né? Até atividades domésticas mesmo. Em casa, eu sempre pude estudar com bastante tempo, assim, e qualidade. Uhum. E o Estratégia Concursos, você conheceu como e quando? A estratégia eu conheci no trabalho. Eu tinha ouvido falar lá atrás, mas assim, eu não me preparava pela estratégia. Eu sempre estudava com conteúdo da faculdade, assim, da, o que eu tinha disponível, assim. Mas aí, quando eu estava no meu trabalho, eu tinha um amigo que sempre estudava e se preparava para alguns concursos, e eu procurei saber dele, né? E ele me indicou a estratégia. Ele tinha uma assinatura vitalícia da estratégia naquele tempo. Acho que foi a primeira vez que abriram, né, a vitalícia. E ele me indicou, eu conheci o curso, aí eu fiz uma assinatura para mim e comecei a estudar mesmo. Procurei saber se realmente era um curso renomado, porque a gente tinha outras opções, né, de cursinho, mas realmente a estratégia foi que me ajudou nesse caminho. Uhum. Bacana. E qual para você que é o grande diferencial dos materiais de estratégia? Então, acho que a qualidade, assim, por ter um PDF bem completo, que alguns eu não preciso procurar muitos assuntos, entendeu? Tipo, ele é bem autossuficiente em relação a ter o conteúdo, ter questões, ter visus ali, ter tudo destacado, ter grifado. Então, assim, eu acho o material bem completo em relação aos demais. O PDF Uhum. deles é o melhor. Ah, que bacana. E você organizou o seu plano de estudos como? Você conseguia utilizar mais os PDFs, as videoaulas, ou você ia mesclando, ou você mudou isso ao longo da trajetória? Como é que foi? Assim, quando eu comecei a estudar, eu sabia que eu ia ter pouco tempo, né, para fazer essa prova. Então, eu procurei primeiro aprender a estudar para depois começar de fato a estudar. Então, tipo, eu passei um mês e pouco vendo bastante conteúdo até do canal aberto do Estratégia para aprender a fazer um planejamento de estudos. Eu lembro que eu assisti um vídeo do professor, acho que Luiz Eduardo, da semana do alto rendimento. Aquele dali foi que me guiou assim bastante, né? Tipo, eu fiz o meu planejamento a partir daquilo ali e, e comecei a estudar daquilo. Depois que eu aprendi a estudar, eu fiz o meu planejamento,
Eu tinha bastante disciplinas, então eu fiz um estudo por ciclos, né? Por ciclo de estudos, e ia passando disciplina a disciplina. Utilizei bastante questões também, utilizei bastante conteúdo até da professora Núbia também, que no tempo acho que ela estava fazendo planejamento para o INSS. Também, apesar de não ser o concurso que eu queria, mas foi algo que eu utilizei para aprender a fazer meu planejamento e eu utilizava mais os PDFs. E alguns pontos eu utilizava videoaula, porque eu precisava também ter um conhecimento um pouco mais prático, né, pela área de TI, que é uma área que não é tão assim teórica, a gente tem bastante prática. E pela minha prova, que a minha prova tinha prova discursiva, né, de um estudo de caso, que Uhum. eu necessitava ter conhecimento prático para poder escrever bem sobre aquilo. Então, eu Uhum. utilizei bastante PDFs e algumas disciplinas específicas eu utilizava as videoaulas. E para revisão, você usou mais. Como que você fez sua revisão? Então, a minha revisão foi onde eu comecei errando um pouco, porque eu comecei a fazer revisão no estilo de 24, 7 e 15, né? Fazia uma revisão todos os dias, a cada 7 dias e a cada 15 dias. Só que isso começou a ficar um pouco mais maçante, né? Com o decorrer do tempo. Eu gastei um pouco mais de tempo até perceber que aquilo não ia ser tão eficiente para mim, né? Então eu lia os PDFs e eu saía grifando, e alguns pontos eu tirava num documento à parte, fazia um documento de texto e ia guardando aqueles assuntos para depois revisar, né? Quando eu percebi que não ia servir só esse tipo de revisão só por grifos, mas na maioria das vezes eu voltava para ler os grifos e depois, com o tempo, eu comecei a retirar e fazer uns documentos próprios para poder revisar. Então, quando eu vi que não estava mais dando certo dessa forma, eu fazia um estudo semanal inteiro, né, no assunto, no conteúdo, e aos finais de semana eu voltava para fazer a revisão da semana. E você lembra alguma disciplina, ô Jefferson, que você teve mais dificuldade para esse concurso e como que você fez para superar? Assim, na minha área, acho que as disciplinas que eu tenho mais dificuldade eram as disciplinas de infraestrutura, de redes, essa parte de segurança, que é a parte mais específica da área, né? Como eu trabalhava já com a parte de desenvolvimento de software, para mim já era mais tranquila essa área que eu já conhecia, que eu já trabalhava. Já na área de redes era um pouco mais difícil. Nessa área, realmente eu tive que estudar bastante por videoaula para poder aprender, via bastante aula online, assim, ao vivo, que às vezes tinha também, né? Então, Uhum. tipo, teve umas revisões, por exemplo, a revisão de véspera do TRT de Alagoas, que foi um ótimo conteúdo também, que eu estudei e ainda utilizei para outros concursos. Então, nesse ponto, eu fui superando tanto por videoaula e utilizei questões também, né? O que Uhum. eu mais estudava era mais essa área, que era o que onde eu tinha mais dificuldade. E ô Jefferson, se você pudesse dar uma dica para discursiva que você citou, né? Qual seria essa dica de ouro para discursiva? Minha dica de ouro, eu acho que é estudar não só por questões, mas ver as questões anteriores, né? Tipo, você conhecer a banca e ver o que a banca vem cobrando, né? Que foi o meu caso. Como eu sabia que ia ter uma discursiva, era da FCC, eu comecei a ver as outras discursivas da FCC de provas passadas, e foi aí quando eu comecei a entender o que eles estavam cobrando, e foi onde eu consegui apostar num assunto e deu muito certo, que a discursiva, inclusive, foi o meu diferencial. Eu tirei a nota 100 na discursiva e foi o que me levou para Olha, cima. que demais, parabéns. Agora, ô Jefferson, conta pra gente como que foi a sua reta final, assim, a semana anterior à prova e no dia pré-prova. Você intensificou os estudos ou você deu uma relaxada, praticou mais atividade física ou foi mais aos finais de semana, naquele aniversário de família? Como que você fez? Então, eu sempre fui assim, de estudar até o último minuto, então eu não conseguia me desligar muito, não. Aquele negócio de que, vamos descansar, dar uma relaxada na última semana, eu não consigo fazer. Eu sempre estudava mais, eu intensificava os estudos realmente. Nas últimas semanas era onde eu mais via conteúdo, até para
levar muita coisa naquela memória de curto prazo, né? Então, até o último dia eu estudei bastante e eu sempre fiz alguns anques, né, para revisar na hora da prova, antes do horário da prova, fiz algumas pequenas anotações que eu queria levar para a prova. Então, eu sempre estudava até na porta de prova, assim, eu ainda revisava alguma coisa. E você, Jefferson, você chegou a pensar em algum momento em desistir ou bateu um desânimo que bate em todo concurseiro, até pela sua bagagem, né? Você já veio trabalhando isso Uhum. para outros concursos, como que foi para esse especificamente? Eu não cheguei a desistir, porque, assim, pensar em desistir, porque esse realmente era um concurso que eu queria bastante, que é o tribunal da minha cidade, né? Então, assim, eu cheguei a pensar que não fosse suficiente, que não ia dar tempo, mas em desistir, não. Boa. E me conta como foi o dia especificamente que você descobriu que você havia passado, que tinha dado certo todo o seu esforço, que você estava na lista dos aprovados. Como que foi esse dia especificamente? Você comemorou com quem? Esse dia foi muito legal. Esse dia eu estava em casa. Eu lembro, eu não fui trabalhar nesse dia, foi uma sexta-feira, mas eu tinha pegado uma folga do trabalho. Todos os meus amigos, assim, o pessoal do meu trabalho também fizeram, né? Também eles estavam esperando o resultado dessa prova. E quando foi assim, por volta das 9, 10 horas que saiu o resultado, o pessoal já tinha mandado no grupo, já estava aquela movimentação, assim, que eu vi que tinha muita mensagem de que aconteceu alguma coisa. Aí eu fui olhar, lembrei do concurso, fui olhar o resultado, eu fiquei muito alegre. Saí gritando, minha mãe se assustou, não sabia o que estava acontecendo. Foi muito legal. Ai, que bacana. E me conta em poucas palavras, o Jefferson, se você pudesse resumir, o que o Estratégia Concursos representa pro Jefferson? Assim, a estratégia de concurso representa o meu meio, né? Foi a minha forma de alcançar o meu objetivo. Eu tinha essa vontade, esse sonho, assim, de passar para esse tribunal, né? De ter um cargo melhor, de conseguir algo melhor já para mim. E foi através da estratégia que eu consegui alcançar esse objetivo. É basicamente isso. Boa, legal. Agora, para encerrar, deixa uma mensagem para quem ainda está estudando, ainda está tentando a aprovação, ainda não conseguiu, está achando métodos de estudo, ainda está começando, ou que já está há bastante tempo, mas ainda não conseguiu a aprovação. Então, a minha dica é persistir, não desistir de primeira, porque reprovação acontece. Eu tive bastante reprovações até aqui, então você tem que persistir e achar um método eficiente para você, procurar estudar corretamente, né? Conhecer vários métodos e ver o que serve para você, o que não serve, porque hoje, assim, métodos a gente tem bastante. E, assim, não existe o método correto, o método mais certo, mas existe o que funciona para você. Então, quanto mais cedo você se conhecer, saber o que dá certo, mais rápido você pode alcançar. E não desistir, porque uma hora chega. É isso aí. Maravilha, Jefferson. Olha, muito obrigada pelo depoimento, pelas dicas que você deixou para todo mundo por aqui. Eu te desejo muito sucesso mais uma vez. Parabéns pela aprovação e quando precisar do Estratégia novamente, estamos à disposição. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Valeu. Obrigada também a quem nos acompanhou até aqui. No nosso blog você encontra outras entrevistas com outros aprovados, é claro. Continue com a gente. Tchau.